Bom dia a todos. Quero nessa manhã aproveitar esse nosso tempo junto para fazermos uma meditação em Salmo 91. O irmão de Santa Vitória, o irmão Luiz Braga, talvez está nos assistindo agora ou vai assistir isso depois. Ele, conversando com meu pai, pediu para que nós meditássemos nesse salmo e falasse alguma coisa com respeito a esse salmo. Então nós vamos ler Salmo 91 e vamos ler todo o capítulo, embora talvez o nosso tempo não será um tempo suficiente para não falarmos de todos os versículos. Nós vamos aprender algumas lições aqui nesse salmo. Salmo 91 diz a Bíblia, a palavra de Deus: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspides, e calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu os livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conheces o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei o caminho da minha salvação. Quando nós lemos Salmo 91, é um dos salmos mais conhecidos, né, que popularmente, perdendo apenas para Salmo 23. Talvez Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós vemos com mais frequência, mas popularmente Salmo 91 é um salmo muito conhecido, né? João Calvino, um tempo atrás, podia dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e muitas pessoas pegam Salmo 91 e faz dele um ídolo. Deixa a Bíblia aberta em Salmo 91, né? A gente vê isso de vez em quando, né? Achando que Salmo 91 vai proteger a sua casa lá. Eu estava observando esse tempo, até em painel de carro, a pessoa abre uma Bíblia no Salmo 91 e põe em cima do painel, achando que aquilo está protegendo ele, protegendo a casa dele, e está se agarrado naquilo. E nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de dificuldade, que sempre o coração do homem, e isso eu digo agora a todos nós, tem procurado alguma coisa para se agarrar. E agora, né? Quando as coisas estavam caminhando, quando as coisas estavam fácil, talvez nem pensava, mas um pouquinho que as coisas ficou difícil, e foi só um pouquinho, né? Vai ficar pior ainda. O coração já procura alguma coisa para se agarrar, né? E Salmo 91 tem sido muito usado nessa época agora. As pessoas querem, né? Eu ouvi falar de um certo pessoal
estava recomendando fazer chá da folha da Bíblia, de Salmo 91. Olha o ponto a gente chega. Pega Salmo 91, pega a folha, faz um chá e bebe o chá da folha da Bíblia, de Salmo 91. E até parece que brincadeira isso, mas é verdade, né? Mas sabe, eu queria nessa manhã pensarmos como o Salmo 91 se aplica para as nossas vidas, né? Como eu posso aplicar o Salmo 91 para a minha vida hoje? É interessante que quando nós pensamos em quem escreveu o Salmo 91, teoricamente a Bíblia não fala quem escreveu e não temos como falar quem escreveu. É um salmo que não tem autoria anunciada. A maioria dos salmos fala, é salmo de Davi, né? Salmo, fala quem escreveu. Salmo 90, por exemplo, está escrito que é salmo de Moisés, foi Moisés que escreveu. Mas Salmo 91, alguns historiadores querem pensar que é uma continuação do Salmo 90, mas não temos como provar isso. Mas que fosse, né? Nós começamos a pensar qual o contexto que esse salmo foi escrito, qual a época que ele foi escrito, o que estava acontecendo. É muito importante quando nós lemos a Bíblia, nós observarmos isso. Para quem que o salmo foi escrito? Para quem que aquelas palavras foi escrito? É para nós? É para a igreja? É para o povo de Israel? Qual é aquele momento? E quando nós pensamos isso, quando nós olhamos isso, nós vemos que esse salmo foi escrito ainda na velha aliança. Esse salmo foi escrito para o povo de Israel, né? E quando nós olhamos o Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 28, por exemplo, nós vamos observar lá que o povo de Israel ia ser abençoado se eles obedecessem às leis. E se você ler Deuteronômio 28, você vai observar que Salmo 91 nada mais é do que um resumo de Deuteronômio 28. Se vocês me obedecerem, se vocês seguirem, então vocês não vai ter praga, vai ter chuva na data certa, vocês vai ser abençoados, as suas vacas não vão abortar, eu vou expulsar o inimigo diante de vocês, vai ter peste no vizinho, mas na casa de vocês não vai ter peste. Era uma promessa que Deus fez ao povo de Israel, e nós louvamos a Deus que Deus sempre cumpre as suas alianças. E enquanto o povo de Israel obedeceu a Deus, obedeceu às leis, isso aqui foi uma verdade na vida deles. Aconteceu mesmo. A chuva era no tempo certo, né? As vacas dele não perdiam nenhum rebanho, nenhum dos seus filhotes, né? Dos bezerros. E tinha cereal, tinha fruta, tinha doenças no país vizinho, mas não tinha em Israel. Esse tempo de bênção e de paz aconteceu no povo de Israel. Mas infelizmente, quando nós continuamos a ler a história, nós vemos que Israel falhou. Eles falharam, eles quebraram a aliança. E isso aqui já não foi verdade na vida deles mais. Eles foram cativos, viajaram. Temos que viajar como escravo, foram vendidos como escravos para o povo da Babilônia, sabe? Eles foram destruídos, eles foram desterrados, porque eles não cumpriram a aliança. Esse salmo já não passou a ser verdade na vida deles. Agora, quando nós pensamos na nossa vida cristã, no nosso tempo que nós vivemos hoje, né, o Senhor Jesus não prometeu para os seus discípulos, para a igreja, para o seu povo hoje, bênçãos materiais. Claro, nós podemos ser abençoados, e eu louvo a Deus porque Deus nos dá muitas bênçãos. Temos alimento, temos as nossas casas, na maioria do tempo nós temos saúde, Deus nos abençoa, e muito, e muito. Mas sabe, Ele diz, olha, no mundo tereis aflição. E nós devemos lembrar disso. Esse mundo aqui é um mundo de aflição, de dificuldade. É o que o Senhor Jesus falou. Olha, no mundo vocês vão passar por aflição, mas nós devemos ter bom ânimo. Ele prometeu que ele venceu, nós sabemos que ele venceu, e ele prometeu que é possível nós vencermos também, apesar das dificuldades. Como cristão, olhar para a dificuldade
não como um problema, não como uma coisa que vai nos atrapalhar, não, mas uma oportunidade de passarmos aquilo que o Senhor Jesus passou. O escritor aos Hebreus, ele podia dizer que Cristo sofreu dando-nos exemplos, deixando o exemplo para nós seguirmos os seus passos, né? O sofrimento não pode nós fazer com que a gente volte atrás, não, o sofrimento é para fazer a gente ir para frente. Isso foi o que o Senhor Jesus fez, né? O escritor aos Hebreus ainda continua dizendo que em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Então, em troca dos céus, nós lembramos que nós somos salvos e vamos para o céu, suportamos o sofrimento. É esse lugar aqui, esse é o mundo, né? O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele podia dizer: Senhor, eu não peço que os tires do mundo. E o Senhor Jesus conhecia o mundo que nós vamos viver, que nós estamos vivendo. Mas ele fez uma oração: que os livres do mal. Nós podemos passar as nossas dificuldades sabendo que nós temos um Deus que vela por nós, que vai nos livrar do mal. Gosto muito de uma expressão que fala com respeito a esse texto. O Senhor Jesus não prometeu que ia tirar as aflições, mas Ele prometeu estar conosco. E nós podemos sentir a sua presença, a sua vida. Mas agora, olhando para esse salmo e eu querendo fazer uma aplicação para as nossas vidas, né? Nós observamos que a maioria dos salmos são salmos sacerdotal. A maioria dos salmos é o salmista, a pessoa falando de Deus, fazendo oração, buscando a Deus. E quando nós olhamos para Salmo 91, é o contrário. Ele está mostrando que Deus que dirige ao homem, né? E ele começa o salmo dizendo: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando nós pensamos no contexto desse salmo aqui, nós podemos pensar que o autor está lembrando do lugar santo dos santos, no tabernáculo. Se você olhar para a figura do tabernáculo descrito lá em Levítico, Êxodo e Levítico, você vai observar que no tabernáculo tem 3 lugares: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, a presença de Deus, né? E quando nós observamos, nós vemos que no pátio é um lugar de perdão de pecados, o lugar santo é um lugar de serviço, o sacerdote tinha que ir lá ligar as lâmpadas, tinha que oferecer os pães da expiação, e o lugar santo dos santos é um lugar de adoração. Sabe? E o salmista está dizendo: olha, aquele que habitar, aquele que estiver no lugar da adoração, naquele lugar, é uma pessoa que está descansando. Agora, nós podemos começar a pensar: quem é uma pessoa que pode adorar a Deus hoje? Quem pode adorar a Deus, né? Tem muitas pessoas nesse mundo, talvez domingo, igual hoje, pensando que está adorando a Deus. Mas nós sabemos pela Bíblia, a palavra de Deus, que eles não estão. Porque somente pode adorar a Deus uma pessoa que é salvo. Uma pessoa que já creu em Cristo, que já desfruta de salvação. Que igual João escreveu no seu evangelho, no primeiro capítulo, aquele que já é filho de Deus, esse é que pode adorar a Deus. Então, quando o salmista começa dizendo essa pessoa é uma pessoa que tem que ser um salvo nos nossos dias. No tempo de Israel, no tempo do tabernáculo, só entrava no Santíssimo, no Santo dos Santos, o sacerdote. Era uma pessoa específica, não era qualquer um. E hoje também, para adorar a Deus, tem que ser uma pessoa específica. E eu começo a pensar: você é salvo? Né? Irmãos, nós vivemos num tempo onde ser salvo faz toda a diferença na nossa vida.
A pessoa que é um salvo, ele tem esperança. Ele sabe que a vida não é aqui. Ele conhece a Bíblia, ele sabe todas as coisas. Ele não está esperando nada nessa vida aqui. Paulo podia dizer em 1 Coríntios, olha, se a esperança em Cristo estiver só nessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis. E ser salvo muda tudo. E sabe, eu vejo que nós vivemos um tempo onde nós precisamos realmente lembrar que somos salvos. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. E lembrar do lugar onde nós estamos, que é um momento de aflição, de dificuldade, é verdade. Mas não tirarmos da mente o lindo país. Nós vamos morar no céu. É isso que nós precisamos para enfrentar as dificuldades, né? E nós podemos pensar que talvez você não é um salvo, que está nos ouvindo nesse momento agora, ou nos assistindo, e você pode pensar, então, como é que eu posso ser salvo? Eu tenho que te dizer que ser salvo é a coisa melhor do mundo. Não existe coisa melhor do que ser salvo, gozar de paz, gozar de esperança. Ser aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Fazer parte desse grupo de pessoas. Ser parte desse aquele. Né? E se você não é um salvo hoje, você pode fazer isso. Diz a palavra de Deus que nós todos somos pecadores. O salmista podia dizer em Salmo 51, eu nasci em pecado. Na iniquidade gerou a minha mãe. O ser humano é pecador de nascença. Mas chega um certo tempo que ele deixa de ser inocente. Ele passa a ser pecador por escolha. Sabe o certo e escolhe o errado. Depois ele passa a ser pecador por prática. Costuma pecar. Mente, rouba, desobedece o pai, desobedece a mãe. Vira natural pecar. E sabe, diz a palavra de Deus em Romanos que o salário do pecado é a morte. O homem vai morrer a morte eterna por causa dos seus pecados. E o primeiro passo para a salvação é reconhecer essa realidade. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta 1 Timóteo, ele podia dizer que Deus deseja que todo homem seja salvo, chegando ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é que o homem, em seu estado natural, ele não está caminhando para o céu. Ele está caminhando a passos largos ao inferno. E nós temos, e você, se você não reconheceu isso, você tem que reconhecer. E depois que reconhecer que você não está indo ao céu, é olhar para o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, uma das primeiras mensagens que esse mundo ouviu do Evangelho, registrado em Atos capítulo 4, verso 12, ele podia dizer, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Meu amigo, se você ainda não é um salvo, você não faz parte daqueles que estão habitando no esconderijo do Altíssimo. E se você quer fazer parte desse grupo de pessoas que tem esperança, que goza de paz, você tem que ser salvo. Você pode resolver isso hoje, através de crer no Senhor Jesus. Mais importante do que ser salvo é ter certeza que nós somos salvos. E como isso muda tudo. Uma salvação garantida. O Senhor Jesus podia dizer que dou-lhes a vida eterna. Quem dá a vida é o Senhor Jesus. Ele deu a vida, Ele dá a vida. Numa conversa com Nicodemos em João capítulo 3, um verso bem conhecido, é o verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê no Senhor Jesus, tenha a vida eterna. Você pode ter a vida eterna agora, nesse instante, nesse momento. Agora, a segunda parte do verso diz que aquele que habita
a pessoa que é salvo, ele passa a descansar à sombra do Onipotente. Como eu gosto de pensar nisso. Sabe, a pessoa que é salvo, ele pode gozar de descanso. Ele pode descansar. O Senhor Jesus podia dizer: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus promete descanso em tempos onde vivemos num mundo tão cansado. Talvez você está cansado das lutas, cansado da mídia, cansado das notícias ruins, sem esperança, cansado, sobrecarregado. Louvamos a Deus porque o Senhor Jesus oferece descanso. Irmãos, nós podemos descansar, e eu vejo muito aplicar esse verso para o evangelismo, mas queria trazer isso para nós que somos salvos. Nós podemos descansar, nós temos Jesus. Nós podemos descansar, nós somos salvos. Nós podemos gozar de segurança, de paz, de alívio. O Senhor Jesus prometeu estar conosco, talvez em suas últimas palavras aqui nesse mundo. Mateus capítulo 28: eis que estou convosco todos os dias. É hoje, é amanhã, é para sempre. Com dificuldade, sem dificuldade, com pandemia, sem pandemia, Cristo estará conosco para sempre. Isso faz com que nós gozamos de segurança, isso faz com que nós descansamos. Esse verso diz que a pessoa, o salvo, nós estamos descansando à sombra do Onipotente. E a palavra onipotente é Deus, o Todo-Poderoso, Elohim. Ele sabe tudo, Ele controla tudo, Ele sabe de todas as coisas. Nada está escondido de Deus, Ele é poderoso, Ele faz todas as coisas. Nada está acontecendo sem que Deus saiba. Então o salvo pode descansar. Eu posso descansar num Deus que cuida de mim, que sabe a minha situação, que sabe a situação do país onde eu moro, que sabe a situação da cidade onde eu moro, que sabe a situação da minha casa, que sabe a situação da minha família, que sabe a minha situação, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu fico admirado quando o Senhor Jesus olha para os discípulos e fala: por que você está tão ansioso? Em outras palavras, por que vocês não descansam? Por que vocês não descansam? Vocês não podem aumentar um côvado na sua vida? Você não pode aumentar um passo? Então, por que você não descansa? E talvez a pergunta mais que nós temos que responder nesses dias é: por que você não descansa? Você não tem o Senhor Jesus como seu Salvador? Você não sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou pensa? Você não quer sentir o alívio aos pés do Senhor Jesus? Você não lembra que Deus está com você hoje e vai estar com você amanhã? Pedro, falando com respeito a isso, ele podia dizer: olha, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, a nossa preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. E como esse verso me anima, irmãos, até hoje Deus tem cuidado de nós, com alimento, sustentando, com veste, com cobertor. Deus nos sustentou até hoje, passando por guerras, passando por dificuldades, muitas vezes passando por escassez de alimento, e Deus nos sustentou. E o Deus que nos sustentou até hoje vai continuar nos sustentando. Nós podemos descansar à sombra do Onipotente, gozar de descanso. Não ficarmos preocupados, não ficarmos ansiosos, não, o que vai acontecer e como é que vai ser, não. Um cristão não deve ter esse tipo de preocupação, porque ele descansa à sombra do Onipotente. Você é salvo? Você faz parte daquele que habita, que adora, que conhece Deus, é um salvo? Então agora você pode descansar. Descansa.
à sombra do Onipotente. E o salmista começa dizendo que essa pessoa, ele diz do Senhor: o Senhor é o meu refúgio e o meu baluarte. E nós vivemos, a arquitetura mudou muito, as cidades mudaram muito, mas nesse tempo onde as guerras eram contra pessoas, ter um refúgio e ter um baluarte fazia toda a diferença na época da dificuldade. Muitas das casas, talvez o pai de família fazia um porão, e naquele porão era um lugar de refúgio, era um lugar que ficava escondido. O inimigo chegava, procurava na casa inteira, não tinha ninguém, mas onde estava o pessoal? Estava num refúgio, estava escondido, né? As nossas casas não têm isso mais, mas sabe, nessa época fazia toda a diferença na hora da dificuldade ter um refúgio. Irmãos, e faz toda a diferença na nossa vida nós lembrarmos que nós temos um refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, nós podemos confiar, é o nosso baluarte, é a torre que vai ficar na frente quando o inimigo avançar sobre nós. Nós não precisamos ficar abalados. Eu acho legal que esse verso diz que o salmista, a pessoa, está dizendo ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu baluarte. E como nós precisamos fazer isso nesse tempo? Oração. Lembrar de Deus, orar: o Senhor é o meu refúgio, eu tenho só a Ti, eu não preciso mais nada, né? Lendo um livro esse tempo atrás, eu gostei muito que o autor podia escrever: olha, teve época na minha vida que eu vi que eu só tinha Deus, e depois da dificuldade eu vi que era só dele que eu precisava. Irmãos, e é justamente isso. Talvez vai ter um momento na nossa vida que o nosso último refúgio é Deus, e você vai ver que nós não precisamos de mais nada. Ele é um refúgio, Ele é um baluarte, Ele é uma torre forte que nos protege na guerra, na dificuldade. Agora nós temos que dizer do Senhor: Senhor, Tu és o meu refúgio, eu não tenho outro bem, é a única coisa que eu tenho, e eu quero descansar, eu quero me refugiar em Ti. E nós lembrarmos que a oração pode fazer com que os nossos corações descansem, que o nosso coração se acalme diante de Deus, lembrando que Ele é o Deus que está controlando todas as coisas, que sabe todas as coisas. Ele é o nosso refúgio, né? Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele podia dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, seja angústia, seja tribulação, seja aflição, altura, poder, nada, nem qualquer outra criatura, nem mesmo o coronavírus, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria nessa manhã estimular você a ir ao refúgio, o refúgio verdadeiro, o Senhor, o nosso Deus, através da oração, lançando sobre Ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade. Você está preocupado com os seus pais? Você está preocupado com a sua casa? Você está preocupado com os seus filhos? Você está preocupado com o seu emprego? Você está preocupado com a igreja? Qual é a sua preocupação agora? Faça do Senhor o seu refúgio. Lance a Ele. Fale para Ele. E você pode sentir de verdade que Ele vai ser o seu refúgio verdadeiro. E você vai vencer as dificuldades. Quando eu olho para Salmo 91, nós podemos observar que aquele que habita, a primeira coisa que precisamos é ser salvos. E mais do que ser salvos, lembrarmos do que é ser salvos. O que é ser salvo? A garantia que temos por ser salvo, não porque merecemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Ele nos amou. E termos certeza
e termos confiança. Eu sou um salvo, né? E nós lembrarmos que depois de ser salvo, agora nós podemos descansar à sombra do Onipotente. Deus está cuidando de tudo, Ele sabe tudo, Ele faz tudo segundo Ele aprova, Ele que guia, Ele que dirige. Todas as coisas estão nas suas mãos, Ele faz. Nós não podemos mudar um passo no curso da nossa vida, mas Deus pode mudar tudo, porque todas as coisas estão nas suas mãos. E depois disso, lembrar que nós temos um refúgio verdadeiro, onde nós podemos descansar, né? O salmista em outro salmo podia dizer: olha, à sombra das tuas asas eu me descanso, até que passe as calamidades. E o melhor lugar que tem para o cristão descansar é no refúgio verdadeiro, que é o Senhor Jesus. E gozar de descanso, descansar mesmo, né? O verso Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz do Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. E que isso seja uma verdade no seu coração e nos nossos corações, e que Deus nos abençoe. Amém.